a semana passada, a gente, na nossa conversa aqui, o senhor falou que, aliás, anteviu, né, que toda movimentação, toda bagunça de tarifas diante daquela tabela do Trump, com 24 para um, 12 para outro, 17, aquela coisa aleatória, o senhor falou aqui, tem a sua frase gravada, aliás, isso aí, não nos enganemos, isso aí é uma guerra contra e apenas contra a China. Agora o Trump deixa isso claro, né? Ele bota uma flat rate para todo mundo de 10% e deixa a China lá em cima como o grande alvo principal disso. Eu estava lendo algumas coisas ontem para preparar para a entrevista. Uma delas, Washington Post, ouviu executivos do mercado, pessoas que gerenciam esses bilhões de dólares e trilhões de dólares dos Estados Unidos. Muita gente fez reuniões com o Trump e pressionou ele internamente para ele mudar as tarifas. Financial Times ontem, falando com executivos americanos que são do setor produtivo, que tem fábricas na China, entre eles um cara lá que tem uma maior fábrica de colchões da América do Norte, gente grande, gente que mexe com dinheiro grande. Todo mundo falando o seguinte, professor Trevisan, que a grande dúvida é o seguinte: bom, os caras vão começar a fugir da China agora? Tem setores que é mais fácil fugir. Agora, esses caras ouvidos pelo Financial Times falaram o seguinte: nesse momento, a melhor coisa é jogar parado. Quem está na China, quem é grande aqui não vai se movimentar, é tudo muito incerto, ninguém vai sair correndo para montar a linha de produção para outro lugar. O Financial Times reportou ontem também que a Apple está aumentando um pouquinho a produção de iPhones na Índia, mas ao mesmo tempo está pegando iPhones produzidos na China, fazendo pouso na Índia e decolando da Índia para ir para os Estados Unidos. Só ontem, 12 aviões cargueiros de iPhones chineses pousaram na Índia e foram para os Estados Unidos. Então, na verdade, eu queria entender como que a China vai se movimentar agora e se há alguma chance de, no médio prazo, essas empresas começarem a debandar da China e ir para algum outro lugar, como que é o Donald Trump, porque é o que o senhor falou semana passada. Isso é uma guerra para enfraquecer a China e para colocar a China de joelhos. É exatamente isso. Primeiro de tudo, a história dos 125% e a mentirinha dos 75% que estão à procura dele é dizer o seguinte: olha, a China está isolada, vocês todos passaram por meu lado. Desculpe, isso é sonho de noite de verão, isso não aconteceu, isso não é real. Não adianta, não tem nenhuma evidência disso. Evidência você tem do contrário disso. Vamos lá, né? Para usar a expressão que você fez. O próprio Xi Jinping recebeu na terça-feira os grandes investidores, os CEOs dos grandes investidores. Vamos lá, que você falou do iPhone, né? A produção de iPhone na China é da Goetec, é o nome da empresa que trabalha na China. Recebeu esses empreendedores com o próprio Xi Jinping para oferecer garantias de que nada ia mudar na China, que eles ficassem tranquilos. Toda uma política da China de oferecer, inclusive, condições especiais para a produção, para continuar a produção. Amigos, nós continuamos com o mesmo problema. 151 países dos 190 que tem no mundo tem corrente de comércio maior com a China. Isso não se desmonta de um dia para outro, nem se construiu de um dia para outro, são anos e anos. A China tem. O que quer dizer corrente de comércio? É a soma de importação e exportação. A China tem isso favorável com 150 países. Quem é que está isolado? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma. Observem o dado relativo, principalmente ao crescimento dos BRICS por pressão chinesa. Vocês lembram que os BRICS, na última reunião, o Brasil e a Índia até maneiraram, disseram: não vamos crescer tão rápido, e a China insistiu. Olha quem que subiu junto com a China: Arábia Saudita e Indonésia. Quando nós olhamos para isso, a China está construindo um conjunto de aliados que é muito forte. Sabe o que aconteceu de verdade? Quem normalmente aconteceu, o que aconteceu nas últimas 24 horas, meus caros? Quem definiu bem foi o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano. Né? O que é que ele disse? Né? Trump conseguiu a máxima alavancagem de si mesmo. É perfeita a frase. É isso. O que Trump fez, não sou eu nem você definindo, é o Scott Bessent para a Fox News. Sim. Máxima alavancagem. Professor? Uma não é montada em cima da realidade.
Desculpa. Não, perfeito. Isso também é o esquema de negociação do Roy Cohn que o Trump aprendeu muito bem, né? Chantagem, nunca recuar, declarar vitória mesmo se você perder. A gente está vendo isso. A minha sensação é que o Trump entregou 5%, disse que ia entregar 100 e vai mentir que entregou 1.000, né? A gente já viu ele fazer isso aí 1 milhão de vezes, né? Esse é o teatro que a gente vai ver. Agora, só uma coisa importante, a Vivi vai trazer uma notícia importante, professor, de última hora, que acabou de acontecer. Eu só quero dar um dado dessa matéria do Financial Times de ontem para as pessoas terem uma ideia. Para você mover 10% da produção de iPhones da China para os Estados Unidos custaria 30 bilhões de dólares, levaria 10 anos. E mesmo que você comece a montar os iPhones nos Estados Unidos, o iPhone tem 327 componentes, sendo que 90% desses são produzidos na China. Então é o que a gente falou ontem aqui, o César estava aqui, não é apertar um botão e uma fábrica vai desaparecer de um lugar, empacota a fábrica, bota num navio e leva para outro lugar, né, Vivi? Você tem uma notícia de última hora, né? Tem uma palavrinha mágica que é muito mais forte do que iPhone. Chip. Semicondutor. De baixo nanômetro, de 5 a 7 nanômetros. Qualquer celular tem um semicondutor de 6 nanômetros. Esse é o ponto. Taiwan oferece para o mundo 80% da demanda. Não tem cafeteira. Sabe essas cafeteiras elétricas que a gente compra? Tem lá um chipzinho lá dentro. O chip é muito mais grave. Muito mais grave. Seria mais de 10 anos para você produzir a mesma coisa que a China produziu. É quem precisa de quem está cercando quem. Sem a gente contar uma outra palavrinha mágica, terras raras. Você não faz o magnetismo todo de inteligência artificial, isso é física. Um processo de magnetismo sem esses metais. 60% dos metais estão em território chinês. 90% dos outros 30% a China tem acesso direto. Vou dar um exemplo só. Afeganistão. A China construiu uma estrada entre Cabul e Islamabad para sair terras raras. Minerais de terras raras. Quem é que tem a força? Olha o que nós estamos falando de chip, terras raras e o resultado do chip que é o iPhone. Como é que você vai mudar isso tudo de uma hora para outra? Isso não existe. Isso leva 10 anos ou mais. Fora o investimento brutal. Fora uma situação concreta que eu faço alerta o tempo inteiro. Cadê o engenheiro? A China produz 440 mil engenheiros ano. Os Estados Unidos produzem 150 mil. É verdade que nós produzimos só 35. Quando você olha para esse dado, você entende que é um projeto inteiro de país em que todo mundo, em que mais de 1 bilhão de pessoas trabalham 9, 9, 6. Sabe o que isso quer dizer? O sujeito trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Deixa eu brincar uma coisa com vocês. Sabe quando é que acontece reunião de departamento em universidade chinesa? No domingo, gente. O resto do dia é aula. Não estou falando das outros ofícios, estou falando do meu. Tá? Quando a gente olha para isso aí, é que a gente entende. Desculpa, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um país efetivamente produtivo. Realmente produtivo. E com padrão de poupança, amigos, esse é outro ponto que não dá para a gente discutir. Com padrão de poupança de 40%. Isso quer dizer o seguinte, tudo que o chinês guarda, tudo que o chinês ganha, ele ganha de 40%, porque na China não tem providência nenhuma. É cada um por si. Essa realidade tem que ficar presente na cabeça da gente quando a gente analisa essa brincadeira. Não é? Isso que vocês definiram muito bem, 1 milhão de vezes nós já vimos ele fazer. Né? Só que essa brincadeira dessa vez teria muito custo. O Trump foi alertado.